conosco através dele, Pai, que através da palavra, Senhor Jesus, o Senhor venha alimentar a nossa alma, Pai, que através dele o Senhor venha derramar as suas bênçãos, Pai, sobre a vida de cada um aqui e sobre a vida de cada um que está nos acompanhando agora ao vivo, Senhor Jesus. Quero te pedir, Pai, que o Senhor venha crescer, Pai, dentro dele, Pai, e dentro dessa casa de oração, e que a gente venha diminuir perante a Ti, Pai. Toda honra, Pai, toda glória seja sempre dada a Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado e amém, Pai. A paz do Senhor Jesus aos irmãos, podeis tomar os vossos assentos. Irmãos, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um privilégio estar aqui essa noite, poder juntos compartilhar a palavra de Deus, que é o que nos alimenta, é o que nos dá força para lutar, para continuar firme, mesmo diante de tantas lutas e de tantas dificuldades. O pastor Paulo manda um abraço a vocês, ele gostou muito de estar aqui domingo, né, está muito contente com o trabalho feito aqui nessa congregação. Manda um abraço para o pastor Henrique também. E como eu disse no princípio, né, é uma emoção nova para a gente. Só você ter uma ideia, eu entrei para o caminho evangélico com 17 anos, fazem alguns dias atrás aí, né, com 17 anos naquela época. E eu me lembro que para mim tudo era novidade. Assistir um pastor pregar, assistir as mensagens, eu ficava pensando, será que algum dia eu vou conseguir pregar como esse pastor prega? Será que algum dia eu vou conseguir estar também assim, com essa coragem? Irmãos, e eu me lembro até hoje que eu era um menino, com 17 anos, e eu pedi a Deus à noite, assim, que o Senhor me desse sabedoria. Disse, Senhor, eu preciso de sabedoria. E Deus foi me trazendo essa sabedoria, foi me mostrando essa sabedoria. Eu fui examinando a palavra do Senhor, e eu acompanhava os pastores, o pessoal que fazia visita nas casas, e eu ficava ali olhando e aprendendo a fazer aquele mesmo trabalho. Eu achava muito lindo. Já fazem muitos anos, entre idas e vindas, porque a gente tem, como disse aqui o pastor, a gente tem quedas. A gente está firme, mas sabemos que o inimigo, ele tenta, com as suas armadilhas, nos derrubar. Mas a gente volta para Jesus, o Senhor nos chama, a gente volta para Cristo e continua a caminhada. E isso para mim é um motivo de vitória, saber que Deus me ama tanto, que mesmo quando eu estava lá, nas festas, nos bailes, nos lugares que não era para um cristão estar, mas quando eu estava lá, o Senhor estava me chamando. Eu lembro-me de uma experiência que eu vivi dentro de um baile, e até hoje não esqueço disso. Eu trabalhava em rádio, o Henrique sabe a minha história, e a rádio fazia muita festa. E um dia me convidaram para ir para uma dessas festas. E eu fui. Quando eu estou lá no meio do baile, alguém me reconheceu e disse, oi pastor, tudo bem? Rapaz, no meio de um baile, alguém me reconhece e me cumprimenta ali, me chama de pastor, que é assim que eles me chamavam. E eu fiquei pensando assim, Senhor, não adianta, tu tem um plano com a minha vida, tu tem um propósito. Não é aqui o meu lugar. O meu lugar é pregando a palavra, é salvando vidas. E eu quero agradecer você que está aqui essa noite na casa de Deus. Eu quero agradecer também você que está aí na internet, você que está nessa página, que acessou aqui a página e está assistindo a gente pela internet. Quero dizer para você que Deus tem um plano com a tua vida. Assim como tem um plano com a minha vida, Deus tem um plano com você também. Quero convidar você nesse momento que abra a Bíblia e vamos juntos num assunto muito importante. Gênesis capítulo 12, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 12, verso 1 e verso 2. Tudo que acontece na nossa vida, há um propósito. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Quando Ele chama, Ele já tem tudo preparado para que a gente possa realizar esse propósito dEle. A gente precisa confiar, acreditar no Senhor. E aqui em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. A palavra do Senhor,
Aqui fala de um chamado, irmãos. Deus tinha um chamado e uma missão para Abraão. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Deus tinha um chamado e uma missão para Abraão. O chamado foi: Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra, sai de perto do teu pai, da tua família, porque eu tenho uma missão para você. Você vai largar essa terra que tu vive e você vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Eu quero que você seja uma bênção lá nesse lugar. E Deus, meus amados, Ele faz chamado para Abraão. E Abraão, ele não hesita, ele não duvida de Deus. Ele pega sua família, pega tudo que pertence a ele, e ele vai, ouvindo a voz de Deus, para o lugar que Deus havia designado. E junto dele vai o seu sobrinho Ló. Interessante a história, irmãos, que aqui diz que era para Abraão deixar a terra, os parentes, a casa do pai, porque Deus tinha uma bênção. Mas por que será que ele não podia realizar essa bênção lá, naquela terra, junto dos parentes de Abraão? O que será que impedia que a bênção acontecesse lá? Você já parou para pensar nisso? Às vezes você está junto com a tua família, no meio da tua família, e você recebe um chamado de Deus. Deus, Ele quer realizar essa missão na tua vida, mas não pode ser ali. Por que não pode ser junto da família? Irmãos, aquela nação onde vivia Abraão era um povo idólatra. Muitas pessoas estavam começando a adorar outro tipo de ídolos. E Abraão era uma pessoa temente a Deus. Deus não queria que ele continuasse ali se contaminando com a idolatria. E agora faz um chamado para Abraão e diz: Abraão, eu preciso de você, mas você tem que sair de perto dessa idolatria. Você vai para uma terra diferente, e lá você vai ser uma bênção. Sabe por que você está aqui essa noite, meu amado? Porque Deus quer que você seja uma bênção. Deus quer que você seja uma bênção para a tua família. E às vezes, junto, no lugar onde você está, você não consegue ser essa bênção. Deus não consegue usar você. Então Deus tem um plano com a tua vida, tem um propósito, assim como teve com Abraão. E diz a palavra do Senhor: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, Abraão. Deus está dizendo para você essa noite: sê tu uma bênção. Deus está dizendo para você essa noite: sê tu uma bênção. Você está preparado para ser uma bênção? Você deseja ser uma bênção na vida dos outros? Você tem que ser uma bênção na tua casa, junto com a sua esposa, junto com os seus filhos, junto com a tua vizinhança. Onde você mora, as pessoas têm que olhar para você e dizer assim: este homem realmente serve a Jesus, porque ele é uma bênção aqui nessa cidade, nesse bairro, nessa rua. A tua esposa tem que olhar para você e dizer: esse meu esposo é uma bênção. Não tem esposo melhor que esse. E o esposo tem que olhar para a esposa e dizer: a minha esposa é uma bênção. Os meus filhos são uma bênção. Deus quer que nós sejamos uma bênção em tudo que a gente faz. Seja no trabalho, seja numa faculdade, seja em casa. Deus nos chama para ser uma bênção. Agora, irmãos, a história prossegue. Eu quero que você me acompanhe comigo. No capítulo 13 de Gênesis, no versículo 7, no versículo 6 e 7 diz assim, capítulo 13, versos 6 e 7. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Interessante, irmãos. Junto com Abraão, foi o seu sobrinho Ló. E agora, irmãos, os dois tinham posses, gados. Os dois eram ricos. Dois senhores de terra, de propriedades. Ló e Abraão. E os pastores que cuidavam do gado de Abraão, os pastores que cuidavam também dos de Ló, começaram agora a discutir. Começou a surgir uma contenda entre eles. Então, irmãos, nesse momento, Abraão chama Ló e diz assim: Ló, nós somos parentes, você é meu sobrinho. Você mora na minha casa.
Por que estamos brigando? Antes que a coisa fique pior, e isso não pode acontecer, porque nós somos parentes, e eu amo você, disse Abraão para Ló. Então Abraão disse para ele, vamos fazer o seguinte, você está olhando aqui essas terras? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas a partir de hoje, não tem como a gente ficar junto. Você já viveu isso na tua vida algum dia? Sabe aquela pessoa querida? Aquele primo, aquela prima, aquele cunhado, aquela sogra, né? Aquela pessoa que faz parte da tua família. Ela chega, aquela sogra toda feliz, né? Vai passar um dia na tua casa. E ela chega toda animada. Meu genro, eu vim passar aqui um dia na tua casa. Aí o genro fala, mas já tão rápido, a senhora vai ficar pouco tempo. Porque na verdade o que ele quer? Que ela, né? Vá o mais depressa possível embora. Mas ele recebe a sogra, coitada. E ali passa um dia, 2 dias, 3 dias. E junto vem aquele cunhado. Sabe aquele cara que é o baseado da família? O camarada, aquele que chega em casa, chega na tua casa, invade a geladeira, olha as panelas. E não quer nem saber, né? Ele é da casa. E você começa a pensar assim, poxa, mas tá complicado, é para ficar um dia, já ficaram 2, já ficaram 3, e aí começa a discussão, os desacordos, um com o outro. Aconteceu isso com você já? Não, né? Acho que nunca aconteceu isso com ninguém, né? A gente nunca passou por esse tipo de coisa. Gente, minha mãe dizia uma coisa interessante, dizia, filho, parente é muito bom, é maravilhoso, longe um do outro. Quando tão junto é complicado. Quando estão juntos, eu digo para os meus irmãos, quando a gente estava junto, 7 irmãos juntos, vivia brigando. Agora, quando está longe um do outro, então a gente tem saudade, aquela coisa gostosa, aquela falta que faz. Irmãos, e assim estava acontecendo lá naquelas terras. Ló e Abraão estavam começando a discutir. Então Abraão disse para ele, olha, pega as tuas coisas e segue teu rumo. Se tu vai para a esquerda, eu vou para a direita, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Irmãos, Ló, olha o que diz aqui a palavra, capítulo 13 e o versículo 9, diz assim, de Gênesis, acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te afaste de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. E a Bíblia conta que Ló olhou assim e viu, de um lado havia uma terra seca, sabe, uma terra deserta. E do outro lado havia as campinas, havia um lugar bonito, um lugar próspero, onde ele podia criar sua família, tinha trabalho, sabe, um lugar bom de morar. Imagina você, você está diante de 2 situações na tua vida, você e teu parente lá. Aí ele diz o seguinte, olha aqui, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, se for para a esquerda, eu vou para a direita. Você olha, tem a tua família, tem todos os teus empregados, isso tu tem que escolher entre 2 lugares. Um, muito bom de morar, tem shopping, tem hipermercado, tem internet, Wi-Fi, tem tudo que você quer. O outro é um lugar deserto que não tem nada, a internet não pega. E aí tá os teus filhos ali, pai, olha o que tu vai escolher. Tudo com o celularzinho na mão ali, né? Olha o que tu vai escolher. E agora, que lugar tu escolhe? Para onde você vai? Amados, Ló olhou para o melhor lugar e escolheu o melhor lugar para ele e para a família. E deixou o outro lado para Abraão. E lá se foi Ló com a família para aquele lugar. Sabe que lugar era esse? Sabe como é que se chamava esse lugar que Ló foi? Olha o que diz aqui a palavra. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem irrigada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Sabe para onde é que ele foi? Para Sodoma. Lá foi Ló, morar em Sodoma. Cidade bonita, cidade próspera. Sabe como é que era Sodoma, gente? Sodoma era o seguinte, o pessoal trabalhava durante o dia, ia para os campos trabalhar, plantar, colher. A cidade é uma cidade bonita, próspera. E à noite, o pessoal pegava todo o dinheiro que ganhava e ia para a orgia. Passava a noite na promiscuidade, na orgia. Lá em Sodoma, as pessoas não se respeitavam uma a outra. Um casal, por exemplo, um homem olhava uma mulher bonita, não interessava se ela era casada ou não. Ele ia lá e tirava do marido, matava o marido e ficava com a mulher do cara. Não havia respeito. A promiscuidade estava terrível. Mas Ló gostou daquela cidade. E ele foi para lá.
Olha só que coisa, né? Que escolha que ele fez. Nós vamos falar mais dessa cidade daqui a pouco para você entender como é que era a situação naquela cidade. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte. Vamos lá para o capítulo 18 agora de Gênesis. Capítulo 18 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Irmãos, imagine um dia quente. Já viveu isso, né? Agora imagine Abraão, estava sentado lá na sua tenda, na frente da sua tenda, sentado, num calorão danado. Abraão devia estar lá, né, tentando achar um ventinho, alguma coisa, porque estava muito quente. E de repente Abraão olha, irmãos, ele levanta os olhos e ele vê 3 pessoas chegando, 3 homens em pé na frente dele. Abraão viu os 3 homens em pé na frente dele. Irmãos, e Abraão fica pensando assim, leva um susto, né? Quem serão esses 3 homens na frente ali? Mas Abraão tinha uma coisa com ele, irmãos. Ele era um homem hospitaleiro. Sabe aquela pessoa querida, que quando você chega, ele já te convida para jantar, já te convida para pousar na tua casa. Sabe aquela pessoa hospitaleira? Você conhece alguém assim? Eu acho que eu conheço alguém assim. Sabe aquela pessoa amiga? Pois é, Abraão era esse aí. Abraão era exatamente isso. E Abraão disse lá para os empregados, olha aqui, gente, ó, falou para a mulher dele, prepara aí um pão especial que temos convidado. Foi lá e pegou uma ovelha nova lá e disse para o camarada, ó, prepara essa ovelha aqui, nós hoje temos convidado em casa. Disse para a mulher, ó, prepara também aí uma bacia com água, vamos lavar os pés deles também, tá? Preparar uma cama, eles vão pousar com a gente, eles vão jantar com a gente, tá? E aqueles homens entraram e cearam com Abraão e com a família dele. Mas, irmãos, aqueles homens estavam ali porque havia uma missão. Eles tinham uma missão para fazer. Eles tinham uma promessa para Abraão. A promessa de nascer o descendente. Mas também tinha uma notícia triste para Abraão. Eles tinham 2 notícias para Abraão. Uma boa e uma ruim. Eu imagino aqueles homens, né, chegando para Abraão e dizendo, daí, tu quer ouvir primeiro? A ruim ou a boa? A boa ou a ruim? O que você quer ouvir primeiro? Aí Abraão diria para ele, olha, me fala boa, tá? Eu quero ouvir é boa, me fala qual é que é. E o anjo falou assim, é o seguinte, você vai ter um filho, a tua mulher vai ter um filho, vocês vão ter um descendente, vocês vão ser uma grande nação. Ué, mas como isso? Como uma coisa dessa? Minha mulher, a idade que ela tem. Sara até riu disso aí. Mas vamos deixar essa história para depois. Qual é a segunda notícia? E aí o anjo diz para Abraão assim, Abraão, dá uma olhadinha lá. Está vendo aquela terra? Lá é Sodoma e Gomorra, né? Sabe como é que está aquela cidade? Aquela cidade, o pecado tomou conta. O pecado tomou conta daquela cidade. E nós vamos tocar fogo naquela cidade. Vamos destruir aquela cidade. Vai queimar tudo. Não vai sobrar nada. Irmãos, quando o Senhor falou isso para Abraão, Abraão lembrou de uma coisa. O que ele lembrou? Lembrou de Ló. Como? Vão tocar fogo na cidade? Mas meu sobrinho está lá com a mulher dele, com os filhos dele. E aí, sabe, Abraão começa a conversar com Deus e a tentar interceder pelo seu sobrinho. E daí Abraão diz assim, Senhor, se tiver 50 pessoas naquela cidade lá, você poupa a cidade, Senhor? E o Senhor disse, olha, se tiver 50 pessoas lá, eu não destruo a cidade, eu salvo a cidade. Pessoas fiéis. Tá, mas Senhor, vamos fazer o seguinte, se não for 50, mas se tiver 40 homens fiéis lá na cidade, tu poupa a cidade, Senhor? Não, eu poupo a cidade, se tiver 40 pessoas fiéis. Aí Abraão continuou, tá, Senhor, mas não é 40, e é 30, se tiver 30, e se tiver 20, e se tiver 10 pessoas, onde é que Abraão queria chegar? Em Ló. Abraão estava preocupado com Ló, entende, irmãos? Era a preocupação dele, a cidade ia ser destruída, e o Senhor disse para os 2 anjos, vão lá, podem ir para destruir a cidade. E foi dada a ordem para que os anjos fossem lá e destruíssem a cidade. E aí no capítulo 19, o verso 1, a história diz assim, ó, 19, verso 1 diz assim, ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. E disse-lhes,
Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, nós passaremos a noite na praça, que nem Bruno e Marrone, né? Dormir na praça. Porque eles disseram o seguinte, não, nós não vamos na sua casa, Ló, nós vamos dormir aqui na praça, vamos passar a noite na praça. Mas, irmãos, Ló começou a insistir, vamos fazer o seguinte, vamos entrar na minha casa. Lá na minha casa, eu vou dar pão para vocês, eu vou receber vocês, tem uma cama boa lá esperando por vocês, tem comida, tem tudo lá, vamos lá para minha casa. Ló também era que nem Abraão, um homem bom, que hospedava as pessoas. Você percebeu duas coisas interessantes? Abraão hospedou aqueles homens em casa. Quem eram aqueles homens? Anjo. Ló recebeu na sua casa 2 homens, hospedou eles na casa dele. Quem eram esses 2 homens? Anjos. A gente não sabe, irmãos, quem a gente recebe na nossa casa. A gente, em vez com medo, rejeita algumas pessoas. Mas você já pensou se de repente você hospeda alguém na tua casa e essa pessoa é um anjo do Senhor enviado? A gente não sabe. Deixa eu contar uma história para vocês que aconteceu. Um fato verídico que aconteceu comigo. Eu estava na cidade de Nova Petrópolis, fazendo um trabalho para a igreja, com alguns companheiros. Enquanto isso, lá na minha casinha, minha ex-esposa e meus filhos estavam lá. E naquela noite começou um temporal muito forte, mas um temporal fortíssimo. Vento, e a minha casinha lá, qualquer coisa levanta. E eu dobrei meu joelho dentro do apartamento que eu estava. Era umas 11 horas da noite. Eu disse, Senhor, por favor, cuida da minha casa, cuida da minha esposa, cuida dos meus filhos. Não deixe que mal nenhum aconteça. Envia anjo para cuidar deles. E me deitei e fui dormir. No outro dia eu volto para casa. Quando eu chego em casa, minha ex-esposa estava lá, apavorada. Eu disse, o que aconteceu? Ela disse, tu nem sabe o que aconteceu. Tu sabe a vizinha da frente? A dona Ana? Sei. A dona Ana, há muito tempo, a gente tentava levar ela para Jesus, mas não tinha jeito. Aí a minha ex-esposa falou assim, a dona Ana, ela acordou 11 horas da noite, com aquele vento, com aquela chuva. E ela ficou com medo que a nossa casa acontecesse alguma coisa, que ela sabia que eu estava com as crianças aqui sozinha. E ela disse que ela abriu assim um pouquinho a porta, e ela olhou, quando ela olhou para a casa, ela viu 3 homens em cima da casa. 3 homens de branco em cima da casa. E iam para um lado e para o outro. Sabe o que aconteceu com a dona Ana? Dona Ana aceitou Jesus. Dona Ana foi para a igreja. Deus mostrou para ela. E ela conta isso para todo mundo. E quando eu perguntei que hora mais ou menos era isso, ela era umas 11 horas da noite. A hora que eu estava orando, pedindo que Deus colocasse anjos para cuidar dos meus filhos. Meus amados, foi essa história que eles receberam anjos em casa. Abraão estava orando por Ló. E a história continua dizendo assim, irmãos. Olha só, continua aqui a história. No verso 4, 19, verso 4. Mas antes que se deitassem Ló e os anjos, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Trazei-os fora para nós, para que abusemos deles. Você já prestou atenção nesse texto? Você já leu com calma esse texto? O que diz ali? Deixa eu contar uma história para vocês sobre Sodoma. Outra história. Sodoma, irmãos, era tão promíscua aquela cidade que eles tinham a orgia como se fosse uma idolatria. Então o que eles faziam? Eles reverenciavam eu não me lembro mais o nome daquele Deus, que era o Deus do sexo. O que eles faziam assim? Só para simplificar para vocês. Havia um ritual. Todo homem que chegasse na cidade e quisesse fazer parte daquela orgia, teria que passar por um ritual. O que era esse ritual? O sacerdote pegava o homem e mantinha relação com esse homem. O cara era batizado daquele jeito. Lá em Sodoma, isso que nós chamamos hoje de como é que a gente chama hoje? O homoafetivo, né? O homossexualismo. Lá em Sodoma era normal isso. Ninguém podia falar nada contra isso. Porque ou era um preconceituoso, ou era porque aquilo lá era normal. Tanto para as crianças eram estrupadas, violentadas.
E eles achavam aquilo normal. Então todo homem que chegasse lá e quisesse fazer parte daquela orgia toda, teria que passar por esse ritual. Entendeu? Teria que ser violentado, teria que ser estrupado, para que ele pudesse então fazer parte dessa história. O que aconteceu, irmãos? Olha só a história aqui. Quando aqueles homens viram aqueles dois homens, eles quiseram aqueles homens, e aqui diz assim, ó, traga eles aqui fora, para que nós possamos abusar desses homens. Eles queriam ter relação com aqueles homens. Irmãos, quando você escuta isso de Sodoma, não te traz a lembrança do mundo que está vivendo hoje? Você não pensa, puxa, é tão parecido hoje com a situação que estamos vivendo hoje, né? Coisas iguais em Sodoma e hoje no nosso mundo. Coisas que antes era absurdo, hoje são normais. E nós temos que aceitar as coisas como sendo uma coisa normal. Meus irmãos, Deus não aguentou, Deus não se agradou daquilo que estava acontecendo naquele lugar. E Deus enviou anjos lá para destruir aquela cidade. Mas antes de destruir a cidade, Deus precisava salvar alguém naquela cidade. Era Ló e a família dele. Então os anjos, irmão, dizem para... Estou só resumindo a história porque é o nosso tempo. Mas os anjos dizem para Ló, então saia você daqui, ó. Sai daqui. Sai dessa cidade porque o fogo vai pegar. E Ló fala assim, ó, me dá só um tempo. Eu preciso chamar meus filhos. Eu preciso chamar meus genros. Eu preciso chamar eles. E Ló sai desesperado. Bate na casa da filha e diz, filha, tem 2 anjos lá em casa dizendo que a cidade vai pegar fogo. Por favor, minhas filhas, vem junto com o pai. E os genros começam a dizer para Ló, para com isso, deixa de ser louco. Uma cidade bonita como essa, uma cidade linda como essa, com tudo que tem aqui, a gente vai deixar tudo por causa da tua loucura. E Ló volta triste. E quando o dia está quase amanhecendo, os anjos pegam no braço de Ló e dizem, sai que agora não tem mais tempo. E quando ele sai, eles só dizem para ele, não olhe para trás, vai. E você sabe a história da mulher que olhou para trás. Por que ela olhou para trás, irmãos? Por quê? Porque ela tinha muita coisa naquela cidade. Era filhos que lá ficaram, era propriedades, era luxo. Irmãos, aqui é a mesma coisa. Você hoje prega o evangelho aqui para essa cidade. E você diz, olha, Jesus está voltando. Um dia tudo isso vai ser queimado. E as pessoas dizem o que para você? Capaz vai acontecer isso. Para com essa loucura, para com essa bobagem. Meus amados, diz que aconteceu, aqui diz assim, ó, saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu a todos. Você está vendo, irmãos, a história se repete, e você quer ver como isso é atual? Leia um outro texto junto, Isaías capítulo 24, olha só o que diz em Isaías capítulo 24, Isaías capítulo 24, versos 5 e 6 diz assim, ó. Isaías 24, versos 5 e 6. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Você leu aqui? Isso não é mais para Sodoma e Gomorra. Isso é para o nosso mundo. É para os dias de hoje. É para esse tempo agora. Serão queimados os moradores da terra. Por quê, irmãos? Porque são desobedientes, porque são rebeldes. Porque ignoram a vontade de Deus. Porque querem viver segundo o mundo. E aqui diz que esses homens serão queimados e poucos homens restarão. Agora eu pergunto para você essa noite, eu pergunto para você também que está em casa assistindo a gente pela internet, de que lado você quer estar? Do lado daqueles que vão ser queimados ou dos que vão restar? Dos poucos que vão restar? Faça essa pergunta para você, meu amado. De que lado você quer estar? Há 2 grupos aqui, os que vão ser queimados e os que vão ser salvos. De que lado você quer estar? Vamos para Pedro, 2 Pedro. Me acompanhe, irmão, nesse último texto dessa noite. 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 7. 2 Pedro, capítulo 3, verso 7, aqui diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. E o verso 9 diz assim:
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eu faço uma comparação aqui. Imagine uma casa grande. Dentro dessa casa está a tua esposa ou o teu esposo, os teus filhos, teus parentes, teus amigos, as pessoas que você ama, estão todos dentro dessa casa. E alguém chega e diz: olha, daqui a pouco eu vou tocar fogo nessa casa. E todos estão lá dentro vão morrer. Você tem duas coisas para fazer. Ou você vai lá e avisa aquelas pessoas que aquela casa vai ser incendiada, ou você deixa e eles que se virem, que sejam queimados. O que você faz? Irmãos, Deus chamou Abraão, tinha uma missão para ele ser uma bênção, para ele salvar. Deus está chamando você para ser uma bênção, para você salvar as pessoas também. Esse mundo é a casa que vai ser destruída, que vai ser queimada. E essa noite o Senhor está convidando você, para você pregar para o teu vizinho, para você falar com o teu parente, com o teu amigo, com aquele amigo drogado, com aquele amigo viciado, alcoólatra, com aquela mulher da vida, seja lá quem for. Deus está chamando você para uma mensagem, para uma missão. Você precisa levar essa mensagem. O mundo vai ser destruído e Jesus tem a salvação. Jesus tem a solução para esse mundo. Jesus tem a solução para você. Jesus quer salvar você. Foi para isso que Jesus me chamou um dia. Foi para isso que Jesus chamou você. Por isso que você está aqui essa noite. Por isso que você está assistindo a gente. Você pode ter certeza, Deus tem uma promessa e um propósito para a tua vida. Você crê na promessa? Você crê na missão? Meus irmãos, muitas coisas animam a gente. Muitas coisas. A falta de dinheiro, a falta de emprego, a falta de cumplicidade na família, às vezes a falta de carinho do esposo ou da esposa. Muitas coisas desanimam, sabe? Deixa a gente triste. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, tudo isso Satanás está usando para destruir a tua missão, para destruir o teu chamado. Se ele conseguir atrapalhar o teu chamado, é uma pessoa menos no céu e é mais um no inferno. Então coloque algo na sua mente e na sua cabeça hoje. Saia daqui com o seguinte pensamento: eu sou um servo de Jesus, eu tenho uma missão para cumprir, eu não posso ficar sentado enquanto o mundo se destrói. Eu tenho uma missão, Deus quer me usar para essa missão. Eu estou aqui essa noite a um convite do pastor Henrique, mas eu sei que Deus me trouxe aqui porque Ele tem um propósito. Nada acontece sem o propósito de Deus. E eu quero encerrar essa mensagem dessa noite fazendo uma oração junto com você. Eu quero convidar você para que você venha à frente, porque nós vamos orar pedindo a Deus que nos fortaleça, que perdoe os nossos pecados e que o Senhor possa nos usar cada vez mais na sua obra. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor dos céus e da terra, obrigado, Pai, pela missão que o Senhor coloca diante de nós. Obrigado, Senhor, pelo chamado. Nós, Pai, somos pecadores, temos nossas manias, nossos vícios, nossos pecados, mas o Senhor não olha para eles, o Senhor nos perdoa. O Senhor nos amou tanto, Pai, que nos tirou lá do lodo do pecado e nos trouxe aqui, Pai, para ser usado por Ti. Senhor, que nós possamos ser instrumentos em Tuas mãos, que ao sairmos desse templo, desse lugar sagrado, Pai, possamos sair com essa responsabilidade sobre nós, com esse compromisso sobre nós, de salvar o nosso amigo, nosso vizinho, nosso parente, a pessoa que a gente ama tanto, Pai. Nós queremos ela junto com a gente, nós queremos nos salvar e ver essas pessoas lá no céu junto conosco. Perdoa a nossa fraqueza, perdoa a nossa falta de fé, perdoa a nossa incredulidade, nos capacita, Senhor. Se o Senhor nos chamou, o Senhor já tem tudo preparado. Então que nós possamos confiar em Ti e olhar para o grande exército que é o exército do Senhor Jesus. Perdoa o nosso pecado mais uma vez. Nos leve de volta para casa em paz e em segurança. Abençoe aqueles que nos assistiram pela internet, Pai. Os lares que estão sendo destruídos, Satanás tentando destruir, mas em nome de Jesus, Ele não tem poder e Ele não vai destruir lar de ninguém, porque Jesus vai cuidar, vai dar uma boa noite, um bom descanso. Abençoe aquele que tem falta de trabalho, que consiga um trabalho, Pai. Que o Senhor abra as portas. Quem está doente, que seja curado pelo sangue de Jesus. Nós pedimos, nós clamamos, Pai, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Quero pedir que o Senhor Deus esteja visitando a Leonardo, a Graciele, a Tássia e o irmão Márcio e a família. Que o Senhor possa estar revestindo o lar de vocês, que o Senhor possa estar derramando bênção sobre vocês. Eu não sei o que vocês estão passando, mas de uma coisa eu sei: Deus, agora neste momento, está derramando bênçãos sobre vocês e sobre a família de vocês. Está revestindo o teu lar, a tua vida, teus negócios e tudo que está na sua volta. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quero agradecer a Deus pela vida de cada uma das pessoas que nos acompanharam, que foram muitas. Que Deus possa estar derramando bênção sobre todas essas pessoas, os pastores aqui. Que Deus possa estar derramando bênção sobre vocês. Quero pedir para Deus que nos leve em segurança para casa e que acompanhe cada um de nós durante a semana, no nosso trabalho, que possa estar derramando bênçãos naquelas pessoas que a gente carrega no coração, aquelas que a gente não conseguiu trazer para a igreja, mas que estão dentro do nosso coração. Que Deus venha sondar cada coração que aqui está e que venha derramar bênção sobre todas essas pessoas. Amém, irmãos? Vamos levantar nossa mão então. Se Deus é por nós e agindo Deus, ninguém, irmãos. Cumprimente essa pessoa abençoada, está próxima a você. Estamos despedidos em nome de Jesus.